Você anda desmotivado para estudar e, por conta disso, você procrastina nos estudos ou até tem dificuldades de aprender o que estuda? Se você se identifica com isso, então esse vídeo é para você. Vem comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é professor Rafael Nunes, sou professor universitário e mentor de estudos e aprendizagem. Então, seja muito bem-vindo ao canal Código da Aprendizagem. Nesse canal eu trago muito conteúdo sobre aprendizagem, sobre neurociência, sobre métodos de estudo, psicologia cognitiva, enfim. Então, se você está numa jornada de estudos, ou para concurso público, ou para vestibular, ou então simplesmente você precisa dos estudos por algum motivo, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, então acompanhe aqui esse canal, se inscreve no canal, deixe sua curtida e nos acompanhe, interage com a gente. Quanto mais você interagir com a gente, mais o YouTube vai te trazer conteúdos relevantes sobre esse assunto para você, tá bom? Então, o tema do nosso vídeo de hoje é sobre motivação. Muitas pessoas falam, não, motivação não importa, o que importa é disciplina, o que importa é você ter uma atitude. Veja, eu não estou dizendo que disciplina não é importante, mas a motivação ela tem sim um papel fundamental na aprendizagem. E nesse vídeo de hoje eu queria te provar isso e queria te trazer ferramentas para você se motivar mais nos estudos, tá? Então fica até o final. E aí no final, se você gostar do vídeo, deixa aquela curtida, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a importância da motivação. Por que que é importante você se manter motivado nos estudos? Veja só, no nosso cérebro existe um sistema chamado de sistema de recompensa, tá? Esse sistema de recompensa, ele é formado pelo motivo, por um gatilho, né? Ou seja, por uma motivação, ou seja, um motivo para uma ação, a ação propriamente dita e uma recompensa, tá certo? Então, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui, para você entender como que esse sistema de recompensa funciona. Vamos supor que você gosta muito de doces, de chocolate, etc. E aí você terminou de almoçar, né? Teve aquele almoço gostoso e tal, e aí você lembrou que você tem um bolo de chocolate na sua casa. E aí, veja, o fato de você ter terminado de almoçar desperta aquele gatilho, desperta aquela vontade de comer aquele bolo, né? Ou seja, você buscou um motivo para realizar uma ação. E a ação é você comer o bolo de chocolate. Então, você vai lá na geladeira, pega o bolo, come aquele bolo delicioso, e aí você tem uma recompensa gigantesca, né? Porque os doces, eles trazem muitas recompensas. Tá? E por que isso acontece? Isso acontece porque na hora que você come um doce, por exemplo, na hora que você tem essa recompensa, você tem a liberação de uma enxurrada de neurotransmissores, como, por exemplo, a endorfina e a serotonina, né, que são neurotransmissores, que são hormônios responsáveis pelo bem-estar. Então, você tem aquela sensação de bem-estar. E aí, aquela sensação de bem-estar, aquela recompensa, faz você ter a liberação de um outro neurotransmissor fundamental, que é a dopamina. E essa dopamina, qual é a função dela? Ela te motivar a se manter engajado naquela atividade. Ou seja, ela diz que certa ação, certo comportamento é importante e é relevante, ou seja, ela dá valor a um comportamento e, por conta disso, ela te motiva a se manter engajado naquilo. Resumindo, você comeu o chocolate, o bolo, e aí você teve aquele prazer, e aí você se motiva a continuar comendo. Então, no dia seguinte, você vai querer comer de novo, e no dia seguinte comer de novo, e comer de novo, e comer de novo, porque o teu cérebro entende que comer um bolo de chocolate é recompensador, é bom para você, percebe? Então, quando você, por exemplo, acorda naquele dia, e aí você acorda motivado para ir fazer uma atividade física, para correr, né, para fazer uma musculação, isso acontece porque você está com altos níveis de dopamina. Ou seja, a dopamina, ela te incentiva a agir, a realizar algo, né? Por outro lado, quando você acorda desmotivado, acorda só quer ficar deitado na sua cama, não tem vontade de fazer nada, isso acontece porque a sua dopamina está baixa, né? Então, seu nível de motivação está baixo, percebe? Então, veja, quando você está com a dopamina alta, por exemplo, você consegue se motivar para estudar. A diferença é que quando você vai
comer um bolo de chocolate, é fácil você comer esse bolo de chocolate, né? Ele é gostoso, a recompensa é gigantesca, né? Ou então quando você mexe no celular, né? O ato de mexer no celular traz uma recompensa gigantesca, né? Então você se mantém engajado naquela atividade, ou seja, você tem uma descarga de dopamina e a dopamina faz você se manter engajado naquela atividade, que é mexer no celular. Agora, quando você fala de estudos, né, que é uma atividade que exige tempo, que é difícil, então a coisa é um pouco diferente, tá? Então, nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre isso. Por que, que é tão difícil se motivar para estudar? Né? Então, quando você entende os motivos, né, de você não se motivar para estudar, e muitas vezes você se motiva para outras coisas, como jogar videogame, como assistir televisão, como mexer no celular, então você consegue fazer algumas atitudes para poder você reverter isso e com isso você se motivar para estudar. Concorda? Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas veja, a dopamina, ela não tem um papel apenas na motivação. Ela também tem um papel fundamental na nossa cognição. Ou seja, quando você está com a dopamina alta, quando você está estudando e você tem uma dopamina alta, quando você está motivado para estudar, isso, isso te dá mais foco, te dá mais raciocínio, te dá, potencializa a sua memória, faz você consolidar mais fácil a sua aprendizagem, né? Então, por isso que é fundamental você estudar motivado, porque o estudo, quando o estudo ele é um estudo motivador, então você estuda com mais foco, com mais vontade, e isso faz você aprender muito mais, porque o teu cérebro, não é que eu falei que a dopamina ela é responsável pelo valor de uma ação? Então, quando você está estudando motivado, o teu cérebro ele entende que aquele estudo é importante, que aquilo tem uma certa relevância. Então, ele vai pegar aquela informação e vai armazenar na sua memória de longo prazo, certo? Lembre-se, o nosso cérebro ele é uma máquina de aprender, mas ele também é uma máquina de esquecer. E como é que ele faz para poder aprender algo ou esquecer algo? É através da relevância. Se o teu cérebro entende que algo não tem importância, que ele é irrelevante, então você vai esquecer daquilo. Agora, quando o teu cérebro entende que alguma coisa é importante e é relevante para você, então ele vai armazenar aquela informação ou aquele comportamento. Então é por isso que você precisa forçar isso. Você precisa dizer para o cérebro, ó, o estudo ele é importante, o estudo ele é relevante. E aí, com isso, você aprende, você coloca a informação na sua memória de longo prazo, tá certo? E, além disso, quando você está desmotivado, né, você está ali estudando, mas está estudando na força, tá, o que, que acontece? Você acaba procrastinando, você acaba ficando desanimado e você acaba comprometendo o seu processo de aprendizagem. Porque o cérebro ele não sabe que aquilo é importante. Né? Então, sempre busque a motivação para estudar, tá certo? Mas aí eu queria falar para você agora sobre os motivos. Por que é tão difícil se motivar para estudar, enquanto que outras coisas que você faz, ou seja, você está ali mexendo no celular, totalmente engajado na atividade, ou então assistindo televisão, vendo uma série, vendo uma pegadinha e tal, e você está super motivado, super alerta, super atento, e quando você vai estudar, você procrastina, você fica ali desmotivado, você não consegue se concentrar. O que isso acontece? Então, para você entender os motivos, eu vou trazer aqui 4 motivos fundamentais, certo? O primeiro deles é a distância da recompensa. Veja, quando você está mexendo no celular, por exemplo, né, você tem aquela recompensa imediata. Né? Você está passando o dedo ali no celular e a todo momento você vai recebendo informações, né? Notícias, fofocas, memes, coisas legais, etc. Então, a informação ela vem, a recompensa ela vem a todo momento, percebe? Enquanto que estudar, né, a recompensa do estudo geralmente é no longo prazo. É você passar no concurso público, é passar no vestibular, ou então é você ter uma promoção no seu trabalho, percebe? Então, a distância da recompensa quando o assunto é estudos demora. É igual uma atividade física, né? Quando você vai para a academia, né? Eu costumo sempre fazer essa analogia de estudar e fazer uma atividade física. Por quê? Porque quando você vai fazer academia, você não percebe na hora o resultado. Né? Você só vai começar a ter uma mudança no seu corpo com o tempo, demora. Percebe? Então, muitas vezes, quando você não percebe essa recompensa rápida,
você desmotiva, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o esforço para receber a recompensa. Enquanto que mexer no celular, assistir televisão, né, jogar videogame, tudo isso são coisas gostosas, tudo isso são fáceis de fazer, né? O videogame às vezes é até um pouco difícil, né? Que você tem que passar de fase e tal. Mas, por exemplo, mexer no celular, assistir televisão, assistir uma série, ver pornografia, tudo isso é uma coisa passiva. Você só faz ali sentar e receber aquilo, né? Então o esforço é muito pequeno e a recompensa é muito grande. Por outro lado, estudar, meu querido e minha querida, é difícil, demora tempo, você se desgasta, você se cansa, o seu cérebro se cansa muito. Então, por isso, ele acaba ficando desmotivado, né? Porque ele percebe que para poder você ter aquela recompensa, o esforço é muito grande. Entenda, o seu cérebro ele faz isso não é porque ele é preguiçoso, é normal, né? Porque o nosso cérebro ele é uma máquina extremamente eficiente, né? Ele trabalha muito, ele gasta muita energia. 20% de toda a nossa energia do nosso corpo é consumida pelo cérebro. E o nosso cérebro ele só representa cerca de 5% da nossa massa corporal. Ou seja, imagina, 5% de massa corporal consome 20% da nossa energia. Então, aonde o cérebro puder economizar energia, ele vai querer economizar, né? Então, quando ele percebe que o esforço para você ter aquela recompensa é grande, ele vai querer economizar energia. E economizar energia significa o quê? Procrastinar, não aprender, se dispersar. Porque você manter o foco em alguma coisa gasta energia. Você se concentrar, você estudar, gasta energia. Percebe? A terceira coisa que o seu cérebro ele sabe muito bem entender é a probabilidade de você receber aquela recompensa. Ou seja, você está aqui assistindo televisão, você sabe que vai ter a recompensa. Você está mexendo no celular, você sabe que vai ter a recompensa. Sabe? Agora, quando você vai estudar, você não sabe se vai ter sucesso nos estudos, você não sabe se vai ser aprovado no concurso, percebe? Então, aquela dúvida desmotiva, aquela dúvida faz você procrastinar e faz você não agir, ok? E por último é o tamanho da recompensa, né? Ou seja, enquanto que a recompensa de certas coisas é gigantesca, como mexer no celular, enfim, tudo que eu falei, estudar traz uma recompensa, porque né, você muda a vida da pessoa, mas como é uma coisa no longo prazo, como é uma coisa que é aos poucos, é um passo a passo, então o seu cérebro ele não consegue perceber, mensurar esse tamanho, tá certo? Então, por esses 4 motivos, é que você precisa fazer algumas ações, que eu vou falar aqui, então fica atento e anota se puder, certo? Que aí você, tomando essas atitudes, você vai se motivar, você vai se automotivar, você vai dizer para o cérebro que aquele estudo é importante, que aquilo é relevante, e assim você vai aprender muito mais. Então, anota aí, tá certo? Primeira coisa é o controle do uso do celular durante os estudos, tá certo? Então, quando você está numa sessão de estudos, entenda a sessão de estudos como estudo intenso e aquele descanso, né? Então, por exemplo, vamos supor que você utiliza um método de estudos Pomodoro, né? Uma técnica Pomodoro. Você estuda ali 20 minutos, 30 minutos, faz uma pequena pausa. Depois estuda mais 30, faz uma pausa e por aí vai. Então, durante essas sessões de estudo, você não pode mexer no celular, não pode ligar a TV, não pode ver coisas que que te estimulam muito, tá certo? Por quê? Porque mesmo naquela pausa, naquela pequena pausa, vou dar só uma olhadinha rápida, mas isso quebra a motivação para estudar. Por quê? Imagina que você está ali lendo, sofrendo e tal, e aí você vai mexer no celular, mesmo que seja rápido. Aonde que a recompensa está mais rápido? Aonde que a recompensa está mais fácil? Aonde que o esforço para atingir aquela recompensa é menor? É o celular. Então, o teu cérebro vai entender que você tem que ficar aqui ó, no celular e não aqui no estudo. Então, você vai perder o foco no seu estudo. Você vai perder a capacidade de aprender. Você vai perder a capacidade de dizer para o teu cérebro que aquele conteúdo é relevante. Tá certo? Então, nunca mexa no celular, nunca faça atividades que estimulam muito durante a sua sessão de estudos, tá certo? Então, se você vai fazer uma pausa nos estudos, vai beber água, se levante, vai dar uma volta, vai conversar com alguém, mas nada de se estimular com outras coisas, tá certo? A segunda coisa que você pode fazer
é listar o seu propósito, os seus sonhos e seus objetivos com os estudos, tá certo? Quando você faz isso, quando você busca um propósito para os estudos, e assim, o propósito não é só ficar rico, não é só ganhar dinheiro, não é só passar no vestibular, não é só passar no concurso, não, tá certo? Seja mais específico nesse propósito, entendeu? Pense, o que você vai conquistar com isso, né? O que você vai poder fazer, as viagens que você vai fazer, o conforto que você vai ter. Visualize, né? Visualize você atingindo os seus objetivos. Por quê? Porque o fato de você visualizar, e veja, quando eu digo visualizar, não é você ter uma ilusão, não é você ficar fugindo da sua realidade, não. Porque a fuga de realidade é prejudicial. O que é a fuga de realidade? É você sempre ficar pensando numa vida diferente da que você vive. É diferente, não é fuga de realidade, é você, em alguns momentos, você buscar essa motivação visualizando aquela pessoa que você quer ser quando você atingir os seus objetivos com os estudos. Isso é motivador, não é? E isso traz uma recompensa, tá certo? Então, faça essa lista do seu propósito, dos seus sonhos, e que os estudos podem te dar isso, tá certo? Porque estudar é difícil, estudar cansa, a recompensa demora. Então, se você consegue ter essa recompensa no curto prazo, simplesmente visualizando, então isso é interessante, tá certo? Próxima coisa, terceira, né? Transforme os seus grandes objetivos de estudos em pequenos objetivos e transforme as suas grandes metas em pequenas metas. Então, não diga que seu objetivo é passar no concurso público, é passar no vestibular, não. Transforme isso em pequenos objetivos. Então, por exemplo, o que é que eu preciso estudar nesse primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? E por aí você vai pegando pequenos objetivos, vai traçando o seu caminho, suas pequenas metas e vai realizando. Por que isso é importante? Porque o senso de realização é motivador. O fato de você cumprir o seu planejamento, o fato de você cumprir a sua agenda, traz uma recompensa, é o que chama de recompensa intrínseca, né? Que aí a motivação que vem é a motivação intrínseca, ou seja, é uma motivação que só depende de você. Então você não vai se motivar por um fator externo, não. Você está se motivando porque você conseguiu realizar algo. E realizar algo é motivador, traz um senso de responsabilidade, traz um empoderamento que faz você continuar estudando, que faz você se engajar mais para estudar. Ok? Então, planeje os seus estudos e cumpra a sua agenda, né? Que aí é a próxima coisa, faça um planejamento de estudos. Depois que você lista essas suas metas, os seus objetivos, você coloca tudo num papel. Você faz um planejamento semanal, né? Você traça objetivos de curto prazo e de longo prazo. Então, o que é que eu tenho que fazer nessa semana? Qual é o meu planejamento semanal? Quais assuntos eu tenho que estudar nessa semana? Certo? Então, liste isso, vá tomando nota e vá percebendo a sua evolução. Ok? Veja, o fato de você ter esse acompanhamento faz também, além de trazer um senso de realização, faz você se sentir protagonista nos seus estudos. Faz você perceber que o seu sucesso ele só depende de você. Ele não vai depender de um professor ensinar um assunto, ele não vai depender de outras coisas, só depende de você. Ou seja, se você fizer o que tem que ser feito, você vai conseguir. Se você não fizer, você não vai conseguir. Então, esse senso de responsabilidade, isso é motivador, certo? Além disso, é importante você perceber uma aplicação prática para aquilo que você está estudando, ou seja, é você contextualizar os seus estudos. Então, não adianta você ficar só lendo lá um livro, estudando, fazendo aquele estudo solitário, se você não percebe uma aplicação real daquele conteúdo. O seu cérebro precisa entender que aquilo é relevante, que aquilo tem uma aplicação, tá certo? E aí, como é que você faz isso? Você pode buscar ambientes de estudo, né? Então, por exemplo, se você está estudando direito, então visite um fórum, visite um tribunal do júri, acompanhe uma audiência pública, né? Visite ambientes que tenham a ver com aquilo que você está estudando, né? Se você está estudando para medicina, então visite um hospital, uma clínica, converse com um médico, interage com ambientes e com pessoas, né? Converse com pessoas sobre aquilo que você está estudando. E você pode fazer isso tanto no mundo presencial quanto no mundo online, né? Então, as redes sociais, né, o Instagram, o YouTube, eles estão aí como um aliado no seu aprendizado.
né? O problema é que as pessoas elas utilizam as redes sociais muitas vezes para entretenimento, né? Agora, quando você, por exemplo, utiliza o Instagram para seguir, você está estudando para um concurso de direito para juiz, e aí você segue um juiz, e o juiz dá dicas de estudo, fala da rotina de trabalho dele, você acompanha isso. Então, isso é motivador. Seu cérebro está percebendo que, poxa, se eu estudar, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser igual a esse cara no futuro. Tá certo? Então, utilize as redes sociais ao seu favor, né, de forma intencional, para você se motivar para estudar. Ok? E, além disso, use também as redes sociais, blogs, YouTube, etc., para buscar novidades, para buscar curiosidades sobre aquele assunto. Né? Então, quando você contextualiza, quando você vê aquilo de uma forma nova, de uma forma real, isso é muito bacana para o teu cérebro, é muito motivador. Certo? Então, no seu planejamento semanal, sempre separe um horário para isso, para você pesquisar coisa na internet, no podcast, num vídeo no YouTube, ou, enfim, participar de uma live. É importante você ter esse horário para isso. Pode ser à noite, né? Não é uma coisa que vai te desgastar tanto, mas é algo que vai te motivar a seguir estudando. Ok? Agora, se nada disso que eu falei der certo, a última regra é a regra dos 5 minutos, ou seja, você está desmotivado, puxa vida, hoje eu quero só ficar deitado. Aí o que você faz? Começa, se levanta, tira a bunda da cadeira, pega lá o seu material de estudos e começa. Mesmo que você não esteja com vontade de fazer algo, quando você começa a fazer, você automaticamente vai se motivando. Então, na grande maioria das vezes, quando você está ali cansado, desmotivado, e você mesmo assim começa a fazer, a chance de você se engajar é muito grande. Raramente você, não, realmente eu vou desistir. Isso raramente acontece. Tá? Então, fique engajado naquilo por 5 minutos. Se depois dos 5 minutos você perceber que mesmo assim está desmotivado, aí você para. Né? Mas se você, depois de 5 minutos, perceber que, poxa, consegui ir além, aí você segue além. Ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você. E aí, se você gostou, deixa uma gorjeta para mim. O que é a gorjeta que eu peço? Deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, né? Deixa um comentário, né? O que te faz se motivar para estudar? Quais são as coisas que te desmotivam para estudar? Quais são as dificuldades que você tem para se motivar? Deixa aqui nos comentários que eu te ajudo, né? E, além disso, eu queria falar do meu livro, né? Eu escrevi esse livro aqui, que é o Código da Aprendizagem, que é um livro que fala sobre tudo isso que eu falei, sobre motivação, e muito mais. Então, se você quer adquirir esse livro, eu vou deixar o link na Amazon, né, o link da Amazon, que você pode adquirir por lá, ou então você pode adquirir pelo meu Instagram. Eu vou deixar aqui também no Instagram, prof.rafaelnunes. Lá eu levo muitas dicas, eu falo sobre muitas dicas de estudos, neurociência, etc. Então, sempre tem conteúdo novo lá. Então, me segue lá. E é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.